E aí, pessoal? Tudo bem? A gente vai começar a estudar nessa semana o Plano de Estudo Tutorado Volume 2. E a partir de então, eu decidi estar gravando para vocês, uma introdução ao conteúdo da semana que a gente vai estar disponibilizando, ok? Então, o Plano de Estudo Tutorado, ele é uma produção aí da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais e ele vem estruturado aí, como forma de atender a 4 semanas de aulas, né? A gente sabe que o momento que estamos passando, ele é um momento sensível, né? A gente está se readaptando a muitas coisas que a gente fazia de uma forma, estamos nos readaptando para outra forma. Então a gente espera que tudo isso passe logo, né? E vai passar. E juntos aí nessa caminhada nós não podemos nos descuidar, além da nossa saúde mental, física, biológica, né? A gente tem que estar também mantendo a nossa saúde intelectual. Então a área temática que a gente vai estar trabalhando aí, a unidade temática é natureza e cultura como objeto de conhecimento aí, sobre essas duas áreas temáticas, onde a gente vai estar relacionando conhecimento sobre o ser humano e os demais animais, tentando fazer uma distinção aí sobre o ser humano e os outros animais, a natureza humana e a natureza animal, ok? Com isso vai surgir aí a palavra cultura, muito importante aí na compreensão do ser humano ao longo de todos esses anos aí, né? Então a gente vai estar numa busca de distinguir o ser humano, o natural aí do ser humano, o cultural, beleza? O primeiro tema que a gente vai estar abordando então é justamente aí o ser humano, monstro ou gênio, onde a proposta é fazer aí um questionamento sobre o quanto de animal ainda há em nós. Ou seja, basicamente está nos questionando aí sobre as questões relacionadas, à vontade humana, à liberdade humana, por outro lado, também, nos leva a questionar sobre as questões deterministas, né? Nós somos seres determinados, somos seres condicionados, somos seres livres. Então essa primeira pergunta aí é justamente, sobre o animal existente ainda em nós enquanto seres humanos. Bom, para início de conversa, nos é dado aí, conceitos sobre a base para a gente entender um pouco mais aí então do ser humano e também, das condições de existência, dos animais e dos seres humanos. A primeira palavra aí, relacionada à etiologia. Então a minha sugestão é que vocês façam aí pesquisas, pode estar utilizando tanto a internet quanto os dicionários, para chegar aí à definição. Eu vou adiantar algumas coisas aqui, mas fica aí a proposta de vocês estarem pesquisando, tá? Por exemplo, etiologia, o que seria? A definição nos diz que é um ramo de estudo que se destina a pesquisar a origem e a causa de um determinado fenômeno. Como um bom filósofo, você vai perguntar o que seria o fenômeno. O fenômeno, em uma visão mais direta, aí, a gente pode estar associando como aquilo que a gente observa na natureza, ou seja, qualquer coisa que a gente observa na natureza pode ser caracterizada como um fenômeno. A segunda palavra colocada aí é a fisiologia. Então vocês vão pesquisar também, vou adiantar aqui a definição breve, tá? A fisiologia ela aparece como sendo um dos ramos da biologia e que tem aí por funcionalidade, ou seja, por objetivo, a compreensão do funcionamento de um organismo. Dessa forma, a gente vê que o objetivo aí é desvendar
tudo aquilo que ocorre de físico e de químico para poder manter a vida, né, de um ser. Ou seja, a gente está falando de coisas relacionadas ao funcionamento vital de um determinado organismo, ok? A terceira palavrinha, né, na verdade a gente está falando uma palavra que é uma palavra-chave, mas é um conceito, né, são duas palavrinhas, né, formadas aí por estudos culturais. Então busquem a definição aí também, se vocês vão ver aí de modo bem direto, né, os estudos culturais como um campo de investigação interdisciplinar. A gente está falando aqui de uma exploração de diversos campos de investigação humana, por isso aí interdisciplinar, né, que vai visar então, né, compreender aí as formas de produção, né, as formas de criação de significados, né, de difusão dos mesmos, né, na sociedade. Então busca compreender, relacionar aí, né, basicamente tudo que é produzido, tudo que é colocado como produção cultural, né, ou seja, tudo aquilo que é criado. E aí já adianto, né, como seres humanos, ao longo de todos esses anos aí, né, de existência, o ser humano ele transforma, ele cria, né, ele modifica as coisas, né, e estudar a cultura de um determinado povo é justamente entender como que se dá a forma de produção, como que se dá as formas de criação daquele povo. E para isso a gente não faz com uma só área do conhecimento, uma só área do saber, né? Se você tentar explicar o ser humano a partir de uma visão histórica, o que é o homem a partir da história, você vai ter uma definição diferente da explicação do que é o homem a partir de uma visão, por exemplo, biológica, a partir de uma visão da antropologia, por exemplo, né? Então, essa ideia aí de interdisciplinariedade, né, é o que nos dá, então, uma visão mais completa sobre as culturas, né, sobre as criações humanas, ok? Bom, o último tema aí que fica para vocês pesquisar é sociobiologia. E aí já adianto também, né, a sociobiologia ela é dada aí como o estudo do comportamento social dos animais. Então, vocês vão aprofundar esse conhecimento aí, né? Mas é basicamente uma forma que a gente tem de estar introduzindo aí, né, o tema que nos é proposto neste capítulo. Justamente entender, né, essa relação entre ser humano e animal. Daí então a gente chega nessa parte aí, né, deste questionamento, né? Há muito de babuíno em nós? A ideia é tentar instigar a gente a poder compreender aqui basicamente a distinção entre ser humano e animal, ok? Então fica aqui, né, este primeiro questionamento aqui para a gente estar relacionando aqui, para a gente estar absorvendo, né? Mas já adianto aqui para vocês, né? A principal indagação aqui talvez seja perguntar, em primeiro plano, né, o que é o ser humano e, em segundo plano, o que nos diferencia de outros animais. Quando a gente faz esse primeiro questionamento, né, sobre o que era o ser humano, a gente vai estar automaticamente, né, fazendo uma relação aqui sobre os conceitos de liberdade e determinismo, ou seja, a gente vai estar colocando em jogo a questão do homem versus o animal. E aí, claro, né, a gente poderia ampliar aqui toda uma investigação acerca, né, das características voltadas aí para a busca do conhecimento que ocorrem no ser humano, mas o que nos resta,
né, a colocar aqui como plano de fundo nesse primeiro momento, né, entender que seres humanos, eles promovem a cultura, né, eles conseguem então realizar transformações, né, desde a descoberta do fogo, por exemplo, né. Uma outra questão que pode estar sendo relacionada aí, né, entre seres humanos e outros animais é compreender, por exemplo, que à primeira vista um pássaro, por exemplo, ele poderia ser caracterizado como um ser livre, né? O pássaro ele voa, né? E o ato de voar pode nos passar, em primeiro momento, a ideia de liberdade. Mas o pássaro ele poderia não fazer aquilo que é voar, ou seja, ele poderia acordar num belo dia e decidir não voar. Essa aí é a primeira indagação, né? Acredito que não, né? Um pássaro ele é condicionado, né? Ele é determinado a fazer o que sempre faz, enquanto que o ser humano ele pode um belo dia acordar e decidir não fazer o que rotineiramente faz, né? Como por exemplo, ele pode decidir não trabalhar, ele pode decidir não ir, né, a um determinado local que ele costuma ir, ele pode decidir, né, não pegar um veículo, um meio de transporte que ele costuma, né, utilizar, enfim, né, ele pode tomar as suas próprias decisões. Ou seja, né, a gente observa aí uma pergunta que é basicamente entender o que pode distinguir a nossa espécie das demais espécies, né? Ou seja, qual que é a diferença básica entre gente, ser humano, né, e bicho, aqui no caso animal, né? Coloquei alguns pontos aqui que merecem destaque, vou estar falando com vocês, né? Basicamente aqui a gente busca entender, né, de fato o que é um animal, ou seja, entender aqui a realidade das coisas, né? A gente já, enquanto aulas presenciais, né, a gente começou a discutir sobre a metafísica, sobre a realidade essencial das coisas, né? Um outro ponto aqui é o ser humano como parte da natureza, entender que o ser humano, né, ele é parte fundamental da natureza, né? Ele faz parte da natureza, embora ele esteja modificando, né, a natureza, mas desde lá de Aristóteles a gente já tinha essa compreensão, né? O homem como um animal político, ou seja, ele é parte da natureza, na sua condição natural, né? Ele está pronto para defender, por exemplo, né, e para atacar, né, aqueles que por acaso invadir o seu ambiente. Ao mesmo tempo que a gente percebe então que ele tem muito de animal em si. Cabe a nós então sabermos quando sobressai aí o ser humano, o gente, e quando sobressai aí o animal, né, o bicho, ok? Então o Hume ele vai afirmar aí que o papel da filosofia nesse aspecto, né, é entender o ser humano a partir de uma visão natural, assim como a gente viu aí, né, no Aristóteles. Isso obviamente nos traz aí, né, algumas implicações. Por quê? Porque o ser humano, visto de uma perspectiva natural aí, né, e a gente entra até com a questão da teoria de Darwin, né, teoria de evolução, a partir dessa visão a gente pode ter duas teses distintas que eu vou comentar mais à frente, né, mas eu gostaria só de colocar aqui que são questões bem atuais aí, né, da modernidade, sobretudo, né, e ainda tem alguns reflexos hoje, né, no período contemporâneo, né, que são aquelas questões voltadas aí, né, para uma filosofia aí do século XIX, onde a gente viu, né, as chamadas filosofias sociais. Então a gente tinha lá em um contexto onde a gente tinha algumas produções filosóficas que tentavam, né, buscar aí, né, procurar explicar e intervir na realidade social. Então que a gente via ideias inspiradas aqui, né, nas
aqueles pensamentos científicos do século XIX. Então havia uma euforia cientificista, né, que estava surgindo após aí de uma série de descobertas. Então a gente tinha descobertas em vários campos aí do conhecimento. A gente tinha aí na física a questão de Newton, a gente tinha na química Lavoisier, a gente tinha Lamarck e Darwin, né, na biologia, por exemplo, né? E as primeiras filosofias sociais aí, né, elas não alcançaram o status de ciência tal como essas outras descobertas aí, né, se remetem às ciências deste período, ok? Então aí surgem as chamadas filosofias sociais. E a gente tem aí como primeiro delas, né, a questão do evolucionismo social, ou seja, a gente tinha aqui uma série de teorias que buscavam defender a tese de que as sociedades humanas elas tinham, né, um contínuo processo de desenvolvimento, ok? Nada mais é aí do que a questão de passar de um estágio primitivo para um estágio mais avançado. Então aí a gente entende essa questão, né, da evolução aí, por exemplo, de uma espécie de um animal, né, eu estou falando aí de um animal primitivo, né, como por exemplo o chimpanzé, né, o babuíno, que é colocado aí no texto, né, para a condição mais racional, né, do ser humano. Essa questão aí do evolucionismo social foi muito utilizado, por exemplo, como uma forma de paradigma para poder estar estudando aí as sociedades europeias, por exemplo, né, que foram aí contatadas no período de colonialismo, também no período de imperialismo, né. Tinha aí como critério principal, né, o método comparativo, onde faziam-se análises de critérios que, obviamente, partiam aí do pressuposto de superioridade da raça europeia. Então, daí que a gente vê que essa questão, né, que o David Hume coloca para a gente, né, de os seres humanos e os animais, né, eles estarem se diferindo apenas de modo quantitativo, né, e não de modo qualitativo. Né? Ao fazer comparações buscando aí análises e critérios de superioridade, né, a gente está vendo aí uma questão relacionada à comparação, né, voltada para o qualitativo. Né? Depois a gente tem aí um segundo aspecto, né, as questões também voltadas para a filosofia social, chamada aí do darwinismo social. E aí, né, essa chamada filosofia social, né, ela se remete diretamente à questão que o Darwin, né, colocou sobre todas as espécies estarem submetidas a um processo contínuo e permanente de evolução. Né? Claro que aí, né, ele coloca que era marcado pela seleção dos mais bem adaptados. Então, né, os que buscam defender essa teoria aí do darwinismo social, né, está relacionado à questão da está relacionando, né, a questão da transformação da sociedade, a questão, né, do processo de revolução tecnológica, de revolução industrial, né, a questão das diferenças culturais entre os povos, como citei anteriormente, né, a questão dos povos europeus e dos povos não europeus, né, para poder explicar a questão biológica de raça, por exemplo. Né. Daí surge o chamado determinismo biológico, que tem a questão da estrutura genética do grupo biológico, que vai definir então características sociais, características comportamentais e até as características intelectuais dos indivíduos. Né? Então, essa questão aí, né, ela é parte do que a gente chama hoje, né, de racismo científico. Ou seja, um conjunto, né, de várias explicações, de várias
teses, né, teorias que buscam marcar aí, né, a questão do determinismo biológico como sendo fator para poder estabelecer as diferenças entre os grupos humanos. De modo mais simples, então, né, a gente pode aí estar dizendo que os seres humanos, eles não são apenas seres biológicos, ou seja, não são apenas produtos da natureza, né? Eles também podem modificar a natureza, né? Eles modificam o estado da natureza. E é a partir daí, então, que a gente percebe essa questão da condição natural, né, ao qual o Aristóteles já se referiu, ao qual o David Hume já se referiu, como eu citei, né, que vai ser então simplesmente definida aí por processos naturais, né, processos da natureza. Bom, isso quer dizer então que os seres humanos, eles são seres, além de naturais, são seres culturais, ou seja, eles conseguem modificar, eles conseguem criar, eles conseguem, né, fazer alterações naquilo que é considerado parte da natureza, né, aquilo que é considerado um processo natural, ok? Então, basicamente, né, este capítulo aí, né, este tema, aliás, né, ele vai nos mostrar, né, essas relações aí entre seres humanos e animais, ok? Então, uma das características principais aí que eu ainda não citei, né, mas é a questão da linguagem, por exemplo, né, que ela é um dos meios aí que permite, né, comunicar, permite trocar, né, opiniões, permite gerar pontos de vistas, né, e que você pode falar, os animais eles também se comunicam de alguma forma, né, mas a linguagem que a gente utiliza, né, as formas que a gente utiliza, elas são expressões de uma cultura, né, então elas são características de uma forma intelectual, né, da gente se expressar. Então, basicamente, né, a linguagem humana, né, ela é uma coisa mais autêntica, né, ela é uma característica significativa, exclusiva, né, dos seres humanos, ok? É com ela que a gente vai conseguir, por exemplo, aferir valores. E aí a gente já entra em características que de fato distinguem a gente dos animais. Então a gente está falando aqui, por exemplo, de princípios morais, a gente está falando aqui de ética, a gente está falando aqui das questões voltadas para a religiosidade, por exemplo, né? E também daquilo que o Aristóteles já havia falado lá, né? Das questões políticas. O homem, né, é um animal político, né? Então a gente está falando aqui de características que são simplesmente e puramente humanas, né? E a reflexão filosófica, claro, né? A reflexão filosófica é aquilo que o ser humano consegue expressar, né, a partir de uma linguagem, mas que muito mais, né, ele consegue interiorizar, ele consegue então estabelecer, né, reflexões, ele consegue estabelecer, né, algum tipo de opinião, ele consegue gerar alguma posição intelectual, né? Ele consegue fazer distinções, né? Claro, né? Ele vai conseguir distinguir coisas que fazem bem, coisas que fazem mal, coisas que são justas, coisas que são injustas, né? Entre aí os conceitos voltados para as questões religiosas, como por exemplo céu, inferno, terra, né? Os princípios voltado, por exemplo, às questões estéticas também, né? O que é bom, o que não é bom, o que é belo, o que não é belo, o que é feio, né? Então, o ser humano tem essa possibilidade de estar se expressando a partir de uma linguagem, enquanto que os animais não, ok? E aí, só para finalizar aqui, gostaria de deixar aqui como reflexão para vocês a última parte aí desse nosso conteúdo, onde vai estar nos falando aí sobre as questões voltadas então ao conhecimento, né? Voltada ao conhecimento ou à cultura que há em um indivíduo. Isso aí nos leva a refletir sobre o quanto de animal ainda existe em nós e quando que
sobressai essa parte animal e quando que sobressai a parte tipicamente e puramente humana em nós, né? Então o autor coloca aqui para a gente que quanto menos saber, ou seja, menos conhecimento, menos cultura ou menos memória há em um indivíduo, mais lugar o animal ocupa, mais ele domina, menos conhece a liberdade do homem. Então aí fica a chamada para nós, né, o nosso puxão de orelha, né? Se você não estuda, quanto menos você estuda, né, mais próximo de um animal, né, você se torna, né? Isso aqui não é um xingamento, né? Isso aí é uma reflexão para você estar pensando, né? Porque nós temos todas as condições hoje de buscar o conhecimento e às vezes a gente despreza, né? Então, basicamente, né, esse aí é o papel da filosofia, instigar o conhecimento, gerar a reflexão, né, gerar aí, né, uma busca pela verdade, pelo conhecimento, né, a discussão saudável, sadia, né, e esse também é o papel da educação, né, buscar condições, né, de dar mais aprendizado, mais conhecimento, né, dar condições para o ser humano aprender e deixar que se sobressaia aí sempre, claro, né, o humano, né, e menos aí o animal. Ele não pode tirar também toda a parte animal, porque a gente sabe que em alguns aspectos a gente acaba agindo por instinto, né? Há várias situações em que a gente age com instinto e este instinto é que nos faz sobreviver, né? Mas de modo geral, o convite da filosofia aí é para que nós possamos combater, né, essas questões voltadas aí aos impedimentos, né, que a gente tem de estar, por exemplo, criando cultura, transformando as coisas, né, transmitindo conhecimento, né? Então, o convite da filosofia aí é que a gente possa então estar cada vez mais oferecendo os meios para poder transmitir o nosso conhecimento, transmitir aquilo que a gente cria, aquilo que a gente modifica, né? Transmitir a nossa cultura. Na próxima aula a gente vai então discutir sobre as atividades. Já peço que vocês, né, anotem aí no caderno de vocês, não precisam copiar as questões, né, mas anotem aí no caderno de vocês para que a gente possa estar discutindo então aí em um próximo momento sobre as nossas perguntas, sobre as questões relacionadas a este capítulo.